Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão no ano litúrgico, ano C, tempo pascal, 35º encontro, sexto domingo do tempo da Páscoa. Jesus regressa ao Pai, mas não abandona os seus discípulos. Com Jesus vem o Pai e faz naqueles a sua morada, nos discípulos a sua morada, naqueles que o amam e guardam suas palavras. Homens e mulheres frágeis são fortalecidos e se tornam testemunhas corajosas até o martírio, a entrega total e definitiva. A antífona de entrada vem tirada do profeta Isaías, capítulo 48, versículo 20. É um anúncio de exaltação. A comunidade reunida é a comunidade que vem celebrar o mistério da salvação com grande júbilo. Anunciai com gritos de alegria, proclamai até os extremos da terra, o Senhor libertou o seu povo, aleluia, isto é, Javé seja louvado. Libertou da morte e deu coragem aos discípulos. A primeira leitura é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1 a 2, depois versículo 22 e 29. A situação é difícil. Alguns cristãos judeus vieram de Jerusalém para Antioquia, obrigando os cristãos a se circuncidar. Isto é, a circuncisão é aquela cirurgia que se faz hoje, fimose. E diziam que se eles não circuncidassem, não se salvariam. Obrigando assim os cristãos que vinham do paganismo a realizar as práticas judaicas com o fim de salvação. Mas a salvação não está nas obras da lei, mas na fé em Jesus Cristo, nos dirá Paulo. Por isso não se deve praticar mais as obras da lei, e a circuncisão se tornou obsoleta. A situação levada por esses cristãos judeus do grupo de Tiago de Jerusalém irá perturbar a igreja de Antioquia. Era preciso circuncidar para se salvar? Será que a salvação estava atrelada à circuncisão? O argumento deles era que a lei de Moisés obrigava a circuncisão. Então se deveria fazer. Com isto, uma comitiva com Paulo e Barnabé enviada com os outros para resolver a questão em Jerusalém. Lá eles vão encontrar Pedro, João, Tiago e os anciãos. Neste concílio de Jerusalém, ficou então resolvido que a salvação não está atrelada à circuncisão e que este grupo conservador queria colocar exigências judaicas para que as pessoas se salvassem, mas que não era exigido aos pagãos. Para a salvação era suficiente a fé, a adesão total de vida a Jesus e o batismo como resposta à fé e entrega total a Deus. A igreja de Jerusalém enviou uma comitiva, e essa comitiva foi, então, enviada a Antioquia, da Síria, para comunicar o resultado do concílio. Foram, então, como delegados Judas e Silas. E eles conduziram, então, uma carta dos anciãos, que era Pedro, João, Tiago, Jerusalém e os anciãos, apaziguando as coisas. Esses judeus cristãos radicais serão os maiores inimigos de Paulo na sua missão. A decisão foi que se deveria abster de carnes sacrificadas aos ídolos, o culto da idolatria, e do sangue, que é o princípio da vida. Quando São Paulo escreve a carta aos Gálatas, aqueles adversários que vão para atrapalhar todo o trabalho que Paulo fez na carta aos Gálatas, na comunidade dos Gálatas, são judeus cristãos que foram lá para atrapalhar Paulo.
e o seu evangelho, o anúncio do evangelho aos pagãos? A resposta foi uma questão de ordem alimentar e moral. Assim, nas comunidades ainda hoje, muitos, querendo se colocar como portadores de verdades, manipulam o evangelho e exigem coisas para a fé e para a salvação que não é exigida a partir do anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. Para se salvar, precisa-se da fé. O batismo manifesta essa fé. O salmo responsorial é o Salmo 66, 67. Este é um salmo do pós-exílio da Babilônia. É uma oração de amor agradecido a Deus pelos dons recebidos em benefício à pessoa e a toda a humanidade. O povo de Deus eleito, favorecido pela bênção de Deus, irá atrair os pagãos ao reconhecimento de Deus e à graça da salvação. A segunda estrofe é o louvor dos povos, onde todas as nações entram no reino de Deus. Deus governa as nações. E as nações são chamadas a reconhecer essa justiça divina, porque Ele governa com retidão. A terceira estrofe expressa na prece o reconhecimento dos dons divinos, que são sinais de amor de Deus pela humanidade. O Senhor abençoe seu povo e Javé, Deus, seja respeitado até os confins da terra. Como diz o Salmo, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. A segunda leitura é tirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 21, versículo 10 a 14, depois 22, versículo 22 ao versículo 23. A Nova Jerusalém, que congrega a todos os que foram salvos, judeus e pagãos. Novamente eu repito o que já havia falado no último encontro. Depois da reconstrução do templo no pós-exílio, depois da guerra dos Macabeus, um grupo nascia ali em Israel. Eram os essênios. É com os essênios que inicia a literatura da apocalíptica. Eles diziam que o templo não era consagrado, era profano, e por isso esperavam o Messias, que viria restaurar Jerusalém e o templo, através do sumo sacerdote que estaria lá. São duas personagens importantes para os essênios, o sumo sacerdote e o Messias. E diante disto, nós vamos encontrar Jerusalém é a cidade futura. Ela será a garantia de uma proteção total com seus habitantes, simbolizados aqui na muralha. Ela traz os nomes das 12 tribos gravados nas portas. O acesso se faz pelo Antigo Testamento. E os nomes dos apóstolos, os alicerces, fundamento da fé, que dão unidade à construção. A cidade tinha Deus como templo, tenda de reunião. O próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, onde Deus habita com as pessoas face a face. A nova humanidade é a cidade perfeita. Deus está presente a esta nova humanidade. Não precisa mais de templo nem sacerdócio. A comunhão total com Deus conduz à unidade de todos os seres humanos entre si. O Evangelho é tirado do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23 a 29. Continua ainda o discurso de despedida de Jesus. Jesus prepara os discípulos para aquilo que vai acontecer na cruz e depois da cruz. Jesus começa com uma afirmação: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ao ser humano jamais se tira a liberdade, o livre-arbítrio. Ele é colocado diante de nós como uma escolha fundamental. Nós temos essa escolha fundamental de vida e morte. Os seres humanos querem fazer escolhas, mas não querem assumir as consequências de seus próprios atos. Toda ação humana traz consequências.
não é neutra. Assim, só aquele que guarda os mandamentos de Jesus, aquele que pratica o que aprendeu com Jesus, a sua prática, que Jesus ensinou no lava-pés, este é que realmente ama Jesus de verdade. Não apenas por palavras, mas de fato e de verdade. Diz o Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Faz lembrar da segunda leitura, a Nova Jerusalém. Deus é a morada do seu povo na nova criação. O amor, ao amar Jesus, guardar sua palavra, nos mostra que essa consequência nos faz participar da unidade com o Pai. Nessa caminhada divina e participação na comunhão, nos faz perceber que essa comunhão abrange a essência propriamente de Deus, aquilo que Deus é. Jesus é o centro e fundamento da comunicação pessoal com Deus. Ele é a palavra que se fez carne. A comunhão do Pai e do Filho com aquele que o ama e também guarda a sua palavra. É uma comunhão íntima do Pai e do Filho com aquele que ama e guarda a palavra de Jesus. A palavra que estáis escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. O Pai é o início e fim de toda a ordem da salvação. Ele é a origem e o fim. Jesus, como Filho, transmite o plano paterno do Pai de salvação, numa comunhão perfeita, completa. Jesus é o revelador do Pai. A vinda de Jesus para os seus significa a chegada do Pai, isto é, do Deus. Levantar morada lembra o fato definitivo e permanente da presença de Deus e da revelação no meio dos cristãos. A igreja é essa nova morada, é o templo de Deus no mundo. A comunidade cristã se torna, assim, o único local de culto, a morada de Deus. O mistério de Jesus se tornou manifesto em Deus. E ele veio ao homem e veio por toda a humanidade. Mas o defensor, o paráclito, o advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, terá uma missão no meio dos discípulos. Nós temos dois paráclitos. O primeiro paráclito, Jesus. Paráclito, que também significa advogado, que encontramos no primeiro livro, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Se alguém pecou, temos um advogado, paráclito, junto do Pai, Jesus Cristo justo. O segundo paráclito, advogado, é o Espírito Santo, o defensor. Irineu de Lyon, na sua obra Contra os Hereges, no ano 180, diz que Maria é advogada paráclita de Eva, advogada de Eva. O Pai envia o Espírito Santo em nome de Jesus. São João foi o primeiro, São João, em primeiro lugar, ele pronuncia sobre o Espírito Santo no capítulo 14, versículo 16. Então, São João, ele faz esse primeiro pronunciamento sobre a presença do Espírito Santo no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 16. Ali anunciava que o Pai, a pedido de Jesus, haveria de mandar o Espírito Consolador. Agora Jesus pronuncia de novo o paráclito, da época pós-pascal da Igreja, e que Jesus confirma no dia da ressurreição. Receba o Espírito Santo. Isto é, nós vemos aqui duas épocas, a época de Jesus e a época pós-pascal da Igreja, mas que estão unidas no único mistério da salvação. Com o Espírito Santo, temos o tempo de uma nova era da salvação, marcada por essa presença divina do Espírito Santo. Este que o Pai envia em nome de Jesus.
Como Jesus foi enviado pelo Pai, também o Pai envia o Espírito. Jesus, o revelador do Pai, o Espírito Santo, o representante de Jesus, que ajuda os discípulos na continuidade da missão da Igreja. A função do Espírito Santo, a sua missão, é duas. Ele tem duas funções: ensinar e recordar. Ensinar. Cristo ocupa o lugar central do Mestre. No Evangelho, e também nós que somos discípulos. Então, ele é o Mestre, Jesus. Ter o Paráclito como Mestre, aquele que ensina, é recorrer à comunidade na sua ligação com o Mestre. O Espírito mantém unidade com tudo o que Jesus ensinou. E a segunda função é de recordar tudo o que ensinou. Então, Jesus, o Mestre, nos dá o Espírito que nos ensina tudo aquilo que Jesus havia ensinado. E a segunda função do Espírito Santo é recordar tudo o que Jesus havia dito. Lembrar as coisas passadas e torná-las presentes. Lembrar não é repetir o que Jesus fez, isso é anacronismo, falou, mas atualizar o que foi dito na história dos discípulos e humanidade. Então, sempre essa atitude dinâmica de atualização para que aquilo que foi ensinado e aquilo que é lembrado se torne presente e viva, está presente e vivo na comunidade, no momento da história em que é vivida pela comunidade cristã. Dei-vos a paz, a minha paz vos dou. O dom da paz será o primeiro que Jesus dará no dia da ressurreição, quando aparecer no meio deles e entrega-lhes a paz. A paz esteja convosco. A paz de Jesus parte da certeza da ressurreição. É diferente da paz do mundo. Não a dou como o mundo. Jesus põe aos discípulos, diante de sua palavra, um ato de entrega, de confiança. Não se perturbe o vosso coração. Jesus completa: vou, isto é, quando morre na cruz, mas voltarei na ressurreição. Então não se preocupe. Tem todo um plano divino que nós devemos estar abertos à fé e essa disposição que ele nos prepara para que possamos enfrentar esses desafios e dificuldades na história. Com isto, as consequências das disposições dos discípulos: se me amasseis, ficarei alegres, porque vou para o Pai. Aquele que estava junto do Pai era aquele que retorna ao Pai, isto é, motivo de alegria e esperança, não de tristeza. O Pai é maior do que eu. Nós devemos ver nesse sentido. Nós devemos fazer a referência da relação de Deus na eternidade e a relação de Deus na sua realidade histórica, que age na história da salvação. Aqui, Santo Tanás dizia que era uma questão ontológica. O Pai é maior do que o Filho na sua relação de ser, que está ligado à eternidade divina. Isto é, Santo Atanásio vai nos mostrar que o Pai só pode ser Pai porque gera. O Filho só é Filho porque é gerado. Nessa relação de gerar e ser gerado, nós vemos uma relação ontológica. Mas, na ordem da salvação, tanto o Pai quanto o Filho agem na mesma realidade, sendo que o Filho age segundo o plano definido pelo próprio Pai, que é princípio e fim de toda a ordem da salvação. Também nós podemos ver que domingo passado nós vimos: eu e o Pai somos um. Eu, Jesus, o Pai, nós somos, se esperaria, dois, não, um.
E na língua grega, o numeral, tem 3 gêneros: masculino, feminino e neutro. Jesus usa aqui, nós somos um neutro, somos uma realidade só, um Deus só, uma unidade. Então, na ordem ontológica, o Pai é maior que o Filho, mas na ordem do tempo, eles expressam a mesma realidade divina, tendo em vista a obra da salvação, onde o Filho, na comunhão com o Pai, realiza toda a obra que o Pai lhe havia confiado. Mas a realidade da identidade dos dois também é dita como aquilo que vimos semana passada, uma unidade separável, uma única realidade. Eu e o Pai somos um. O Pai, é aquele que age, é aquele que gera. O Filho, então, é aquele que é gerado. Disse-vos isto agora, isto é, na ceia, antes que aconteça a cruz, a ressurreição, para que quando acontecer, vós acrediteis. É uma disposição para a fé, é uma preparação para a fé naquilo que vai acontecer. A fé como realidade de constatação de tudo que Jesus falou na ceia e que vem confirmada com a ressurreição. A antífona de comunhão, ela vem tirada do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 15 e 16. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, diz o Senhor. Essa palavra sentida na comunhão eucarística nos manda, nos dá essa ordem, esse mandamento, de que o mandamento de viver aquilo que Jesus manda, que é o mandamento do amor, expressa a nossa intimidade de vida com Jesus. A comunidade que celebra, a comunidade de intimidade de amigos que vivem nesta unidade com o Senhor Jesus, que vive seu mandamento, que transfigura na sua presença, essa presença do Cristo. Sentido da comunhão eucarística é viver a ordem do amor. Eu pedirei ao Pai, e Ele nos dará o Espírito Santo, que permanecerá convosco para sempre. Aleluia. A garantia da presença do Espírito Santo que permanece na comunidade, que vive o seu mandamento de Jesus, em comunhão. Em comunhão com Jesus, em comunhão com o Pai. Viremos e faremos nele nossa morada. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.